E para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Band News FM, Victor Pinto aqui no nosso Boa Tarde Bahia, e eu tenho a satisfação de iniciar o nosso bate-papo de hoje com o professor Gonçalo Pereira, ele que é especialista, ele que é professor da Unicamp. Nós vamos falar sobre um produto, nós vamos falar sobre uma pesquisa que tem chamado a atenção, principalmente da região do semiárido aqui do estado da Bahia. A gente vai falar muito dentro de um tempo limitado, viu, professor, sobre o sisal, que tem uma importância gritante desde a década de 60, de 30, 60, percorre a história econômica da região Nordeste, principalmente aqui do estado da Bahia, mas que, para além da fibra, existem estudos, existem já projetos em andamento que podem provocar uma verdadeira revolução econômica, social, produtiva do sisal. Professor Gonçalo, obrigado por ter aceitado nosso convite de bater um papo aqui com a gente da Rádio Band News FM. Muito obrigado, é um prazer. É um prazer falar com vocês. Professor Gonçalo, eu queria que o senhor explicasse para a gente, nesse primeiro momento, o que se trata dessa pesquisa, o que se trata desse projeto e quão importante ele é, principalmente para a região do semiárido. Perfeito. Como a gente sabe, né, o semiárido sempre foi uma região problemática. Por quê? Por causa dos períodos de seca, por causa da irregularidade das chuvas, por causa da baixa precipitação. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que o mundo desenvolveu pouquíssimas culturas agrícolas. E todas elas culturas agrícolas baseadas em estações bem definidas, em quantidades de água sempre superiores a 1.000 milímetros por ano, coisas que o sertão não possui, né? Entretanto, existem plantas que, durante a evolução, né, a evolução do planeta, elas se especializaram em ambientes do tipo do sertão. E entre essas plantas está o sisal. Não são muitas as plantas, sabe? Que são capazes de produzir grande quantidade de biomassa nessas regiões, que realmente é desafiador. Entretanto, a planta do gênero agave, entre as quais a gente tem a agave cisalana, é uma dessas grandes, né, dessa categoria de um conjunto enorme de planta, super bem adaptado e muito produtiva para essas regiões. Então, o que a gente está fazendo dentro de um programa chamado BRAVE, né, que é financiado pela Shell, através da cláusula de Ciência e Tecnologia da ANP, com o Cimatec, na Bahia, é justamente aproveitando todo o potencial dessas plantas para o que elas têm de, por exemplo, no México, que é a origem dessas plantas, é mexicano, eles produzem a tequila, né? Coisa que a bebida que todo mundo conhece, que corresponderia à nossa cachaça aqui. Na Bahia, no Brasil, a gente desenvolveu a produção das fibras. As fibras, né, antes do advento das fibras sintéticas, depois da Segunda Guerra Mundial, era um produto importantíssimo. Entretanto, declinou de valor com a entrada dos nylons, das fibras, né, sintéticas. Entretanto, isso é muito importante que se diga, o Brasil, que é hoje em dia um grande produtor, mas hoje toda a produção de sisal está na Bahia, o sisal na Bahia ele tem uma importância enorme. Se a gente compara a região, a chamada região cisaleira, né, território do sisal, com outras regiões de clima semelhante que não tem uma atividade econômica como a do sisal, o território do sisal ele é muito mais desenvolvido, nem se compara. Você tem cadeias produtivas, né, aí dentro extremamente importantes. Entretanto, essas cadeias produtivas, para que vocês tenham uma ideia, da planta, digamos, do total da biomassa que a planta tem, a gente aproveita apenas 4% com as fibras. Todo o resto, né, é jogado fora, é o chamado raspado ou mucilagem, porque na produção das fibras do sisal, as fibras elas ficam nas folhas. E para você tirar, né, essas fibras, essas folhas são raspadas. E ao serem raspadas, elas deixam uma biomassa, como eu disse, que corresponde a 95% da massa fresca da folha. Imagine, a gente tem uma planta e que 95% é resíduo. Ora,
desse resíduo, né, que o nome resíduo está completamente errado, dessa biomassa, dá para produzir uma quantidade enorme de produtos. Só para simplificar, né, atualmente, por exemplo, se a gente pegasse essa biomassa e fizesse biometano, né, o chamado biogás, os cálculos que a gente faz é que provavelmente o diesel que é usado na região não seria necessário. Vocês sabem que hoje em dia, né, tem muita mecanização pesada, baseada no uso do biometano, que é a molécula que tem na produção do biogás, que a gente poderia substituir tranquilamente. Outra coisa, dados da própria região mostram que se você pega esse raspado, a cada 6 quilos desse raspado, se você alimenta uma cabra, né, um caprino, ele gera 1 quilo de carne. Imagina o potencial da indústria de proteína que dá para ser colocado na região imediatamente. Não é coisa de futuro, nada disso, imediatamente. Então, a gente tem, né, dentro desse programa Breve, duas dimensões. Uma imediata, utilizando o agave cisalano, e uma segunda, de mais longo prazo, que nós trouxemos para o país uma série de plantas, inclusive a própria agave tequilana, repetindo, né, o sisal é feito a partir da planta agave cisalana. Então, a agave tequilana é uma espécie irmã, né, só que ela é muito rica em açúcares. E desses açúcares dá para a gente converter em álcool, né, em etanol. Do mesmo jeito, sabe, isso é muito importante que se diga, na década de 70, quando veio a crise do petróleo, né, o Brasil reagiu de uma forma extraordinária, mostrando que do mesmo jeito que a gente pegava a nossa cana para produzir cachaça, a gente poderia produzir um etanol em larga escala, baixo custo, que é o nosso bioetanol que a gente hoje encontra em todos os postos. O México, que produziu um volume semelhante de tequila, né, que é a cachaça deles, eles tinham petróleo, então eles não aproveitaram essa oportunidade de converter essa planta em uma grande fonte de biocombustível. Lembrando que na década de 70, quando nós fizemos o bioetanol, a questão ambiental não era questão nenhuma, né? Toda a preocupação realmente era você encontrar algum substituto para o petróleo, por causa da questão energética, por causa da questão de preço do petróleo que explodiu. Só que agora, né, a gente, ao produzir bioetanol em grandes volumes no sertão, a partir dessas plantas, a gente, além da questão da substituição do petróleo, dos derivados do petróleo, como a gasolina, eventualmente até mesmo o diesel, por esse produto, a gente ainda tem uma questão fundamental, que é a da questão da mudança climática, quer dizer, são plantas, são culturas que a produção de etanol, na realidade, vai ser carbono negativo. Então, a gente, ao produzir etanol dessas plantas na região do semiárido, na região do sertão, a gente vai estar capturando carbono. Professor, além disso, duas dúvidas que me ocorreram. Primeiro, o sisal, o agave que a gente conhece hoje, que tem larga escala na região, a planta não deixaria de produzir a fibra, continuaria tendo a produção da fibra, mas todo o restante que hoje é descartado é que vai ser utilizado para a possibilidade, por exemplo, virar um combustível. E segundo, diante desse estudo que já tem, como o senhor disse na sua fala, algo que já é concreto, já é algo que já é palpável diante dos estudos já feitos, quanto tempo precisa ainda para, por exemplo, se colocar em prática de maneira efetiva um projeto como esse? Duas perguntas assim que me ocorreram aqui agora. Perguntas perfeitas. Primeiro, o sistema produtivo atual. Atualmente, a produção da fibra do sisal ela é feita através de umas pequenas máquinas portáteis, né, que as pessoas levam para o plantio do sisal, é chamada máquina paraibana, e as folhas elas são processadas uma a uma, né? Então, você tem hoje toda uma cadeia, né, geralmente uma família de 5 a 7 pessoas, que quando vão pegar um plantio de sisal que está estabelecido no campo, eles levam essa máquina paraibana. Então, tem uma pessoa que corta o sisal, a outra que transporta para onde a máquina foi colocada, foi instalada, o outro que passa a folha, o outro que pega o resíduo, né,
que é esse material que a gente estava conversando, e remove dali. Então, feito dessa forma, é impossível produzir biogás em algum volume, porque a produção da fibra é pulverizada. O que é que a gente está fazendo? Primeiro, instalando um equipamento que, ao invés de processar folha por folha, o equipamento automaticamente faz esse processamento em um volume muito maior. Então, você tem agora uma unidade centralizada de processamento para onde as folhas vão ser deslocadas, processadas, e aí você tem um grande volume de material a ser convertido tanto em ração animal como em biogás, né? Então, essa é a primeira questão que é fundamental. A gente vai ter que trocar, que modificar a forma de produzir na região. Entretanto, a fibra é um dos produtos. Aliás, quando a gente olha, continua sendo o carro-chefe, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, quando é que isso está pronto? Olha, a gente está correndo muito, inclusive, a gente hoje tem uma parceria extremamente importante entre o Cimatec, a Santana Energia. A Santana é uma espécie de spin-off da Casa dos Ventos, né, uma grande empresa, e a gente está junto com uma startup aqui, saída da Unicamp, a chamada Hacks, e, curiosamente, com um pequeno industrial da região de Conceição do Coité, que faz esses equipamentos de processamento do agave de forma centralizada. Se você me perguntar quando isso está pronto, o ano que vem a gente tem que estar inaugurando a nossa primeira unidade, né, de processamento centralizado. E isso vai ser um exemplo extraordinário, sabe? Porque a quantidade de capital necessária para você fazer uma unidade desse tipo é pequena. Cooperativas conseguem tranquilamente, ao invés de fazer como a gente tem hoje, né, as máquinas paraibanas, que inclusive tem sido objeto do Ministério Público do Trabalho, que considera que as condições de trabalho nessas unidades não são mais aceitáveis, tem sido um problema na região. Então, a gente converte isso por pequenas refinarias, por pequenas biorefinarias, né? Que modifica completamente a região. Então, não é nada para um futuro de... Não, eu espero que o ano que vem a gente já tenha a primeira. E tendo a primeira e operando bem, eu tenho certeza que teremos várias dessas. E, com isso, a gente vai melhorar muito a produtividade dos plantios de sisal. Professor Gonçalo, eu queria te agradecer pela conversa aqui com a gente na Rádio Band News FM. Nós que estamos também retransmitindo em cadeia com a Rádio Sabiá 92.1 de Conceição do Coité, região cisaleira também manada na nossa transmissão aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Desejar sucesso nas pesquisas, no projeto e nos colocarmos aqui, o Grupo Bandeirantes, à disposição. Sempre que tiver novidade, pode nos contatar, porque o que a gente gosta e quer é dar notícia boa para o povo, principalmente quando se trata de desenvolvimento econômico, desenvolvimento do setor agro, que aí interfere também com a questão das plantações. Então, tudo isso a gente faz questão de poder dar espaço aqui no nosso noticiário. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Eu queria só fazer um último comentário. Olha, diga. A gente tem usado a fibra do sisal, que é uma fibra extremamente importante em termos de qualidade. Vocês terem uma ideia, é exportado para amarrar fardo de feno no exterior. A gente agora está trabalhando firme para também algodonizar essas fibras de forma que a gente possa fazer tecido. Já imaginou? Fazer uma moda sertão para basear no sisal? Muito obrigado. Pois é, perfeito. Conversamos com o professor Gonçalo, especialista da Unicamp, falando da importância sobre os estudos que têm avançado aí, que interfere principalmente a cadeia produtiva do sisal, que tem uma região pujante economicamente aqui do nosso estado.